Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, onde vamos discorrer sobre os resultados da AS Brasil, que os teve divulgados no dia de hoje, 5 de agosto de 2022. Entre outras coisas, a AS Brasil anunciou que 100% do seu lucro líquido ajustado será distribuído sob a forma de dividendos aos seus acionistas. Vamos ver o que isso impacta para você que tem ação na carteira ou gostaria de tê-la em sua carteira. E para a nossa análise, como sempre, vamos nos utilizar das informações trimestrais da companhia, que é um dos documentos que nós mais gostamos de apreciar aqui no canal. E também vamos nos utilizar da apresentação que foi trazida a público na teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2022. Como destaque desse segundo trimestre, a companhia nos trouxe o início da operação comercial, mas observe aqui, dos 4 primeiros geradores do campo de Tucano. E também já estão em fase de conclusão aqui as primeiras fundações da eólica do complexo de Cajuína. Outro destaque foi a venda de 2,3 milhões de dólares aqui, observe que isso está em dólar, em crédito de carbono das eólicas de Mandacaru e Salinas. Também a captação de 950 milhões no mercado destinado para o desenvolvimento de Cajuína. Esta mesma que nós temos aqui as fundações já em andamento. E por fim, a distribuição de 53 milhões em dividendos referentes ao primeiro semestre de 2022, lembrando que a companhia desde o ano passado ela decidiu por assembleia que começará a fazer os pagamentos dos seus proventos semestralmente. Então, para o primeiro semestre de 2022 são 53 milhões, o que corresponde a 100%, veja, do lucro líquido, mas o lucro líquido ajustado. Observe que nesta letra miúda você vai encontrar que o lucro líquido ajustado ele considera a realização do ajuste de avaliação patrimonial. Sobre os primeiros 4 geradores do complexo de Tucano, do parque de Tucano, nós podemos verificar aqui que do total de geradores, o número ainda é ínfimo, porque veja que em operação, então comercial aqui são estes 4 geradores que nós estamos aqui nesta marca em verde, do total de 52. Portanto, a gente já pode considerar que à medida que forem entrando em operação comercial, os demais geradores, isso vai ter um impacto significativo principalmente no EBITDA da companhia. E é aqui que a gente começa a avaliar a companhia como um todo do ponto de vista do seu projeto. Em particular, com relação ao complexo de Tucano, nós podemos observar que ele está aqui 77% concluído, ainda resta 99% de obras civis e também podemos observar aqui 41% para a instalação total dos seus aerogeradores. E aqui embaixo, para o complexo de Tucano, a gente pode verificar aqui que com relação a essas torres, 34 de 52, com a estrutura completa, 18 de 52, e em comissionamento, ou seja, para fins de chegar a este ponto aqui de operação comercial, 12 de 52. Já no complexo de Cajuína, a gente verifica que a obra está num ponto mais modesto, aqui 19%, onde a gente pode verificar que 42% só das obras civis, com relação ao BEI de conexão, 35%. Mas aqui o que é interessante e que nós vimos nos destaques é justamente essas fundações aqui, que é um ponto mais complexo, justamente onde são assentadas as torres dos aerogeradores. Lembrando que o complexo de Cajuína ele é feito em 2 fases, Cajuína 1 e Cajuína 2, que poderá vir a contar ao final da realização do projeto com 695 megawatts. Com relação a crédito de carbono, observe que a companhia ela possui 466 mil créditos de carbono. Só para que a gente tenha um entendimento aqui, o crédito de carbono é à medida que uma empresa não emite carbonos na ordem de tonelada, para cada tonelada ela recebe um crédito de carbono, que é comercializado em bolsas. Aqui no caso, veja que os créditos de carbono aqui são vendidos no mercado norte-americano, então, portanto, com a quantidade que não foi emitida de carbono, a companhia obteve 466 mil créditos, o que corresponde a 2,3 milhões de dólares. No caso da AS Brasil, esses créditos estão em processo de certificação. E praticamente toda a matriz de geração, praticamente não, toda a matriz de geração da AS Brasil, ela é um componente que colabora para assegurar
esses créditos de carbono, tanto no seu parque hídrico, eólico, solar e nos greenfields que estão sendo construídos para eólico também. Para a geração hídrica, lembrando que no exercício de 2021, por conta do risco GSF, tem vídeo aqui no canal que a gente explica o significado dos riscos. O que acontece é que, enquanto que no ano passado teve esse problema e a companhia teve que comprar energia elétrica, o que está refletindo inclusive nos proventos pagos no ano de 2022, neste ano, observe aqui, o nível dos reservatórios, ele voltou para patamares acima dos últimos anos, onde a gente pode comparar aqui na linha verde o ano de 2021 e na linha cinza o ano de 2020, e esta linha pontilhada a média aqui dos últimos 10 anos, essa linha que está mais aqui embaixo. E veja que o nível do reservatório está bem mais acima. Com relação à fluência, que também tem um vídeo aqui no canal, vou deixar no final para que você possa se interessar sobre a questão do risco GSF, porque você possa entender isso, uma vez que ainda é muito forte na companhia a geração de energia por meio de hidrelétricas. Observe que a fluência ela está nos mesmos patamares aí que vem ocorrendo ao longo dos últimos anos. No vídeo sobre análise de cenário número 43, a gente responde de forma mais ampla sobre o GSF. E note que o GSF, no comparativo ao trimestre anterior, ou seja, o primeiro trimestre no comparativo ao trimestre do exercício anterior, ou seja, o segundo trimestre de 2021, ele teve a redução de 97% para 95,5%. Portanto, uma leve queda, mas que com essa redução aí não chega a preocupar a produção de energia das hidrelétricas da AES Brasil. Por outro lado, veja que essas maiores chuvas no Nordeste reduziram a velocidade dos ventos e, por conseguinte, note que as produtoras de energia eólica, no geral, acabaram tendo uma redução por conta desses menores ventos. Embora haja uma compensação aqui, se você for ver, o complexo da Bahia, que é esta linha verde, ele esteja bem distanciado do complexo do Rio Grande do Norte e Ceará, que é esta linha azul. Mas se houve uma redução por conta da menor velocidade dos ventos, note que a irradiância solar ela sobe em relação ao segundo trimestre de 2021, estando neste segundo trimestre de 2022 acima de uma maneira pouco significativa, mas de qualquer forma compensando de alguma forma a redução da velocidade dos ventos. Do ponto de vista da energia contratada, observe que para o exercício de 2022 já tem um nível de contratação de 87%. Um detalhe aqui que você pode observar é o crescimento das energias. Veja que aqui em verde são as energias produzidas por fontes eólicas e solares. Veja como ela vai crescendo de 372 megawatts, 488 para 670 megawatts quando os projetos estiverem concluídos. E veja que, nesse contexto, o nível de contratação para o exercício de 2023 chega a 75 e para 2024 a 80, que é o máximo que a companhia se compromete, justamente porque numa eventualidade de uma nova crise hídrica, ela não tenha que fazer a aquisição, a compra de mais energia, e assim penalizando tanto a companhia como penalizando seus acionistas. E até 2026 a gente vê aqui em parâmetros bastante confortáveis. Não obstante, você pode verificar que a energia contratada eólica e solar, ela fica na sua plenitude, até porque são fontes mais estáveis, de 2024 a 2026, e note como a capacidade da companhia ela cresce de 1,6 gigawatts para 1,9, e aqui no caso 1912 megawatts e depois 1917, isso por conta dos projetos que tem para entrar. Por outro lado, aqui neste verde claro que eu posso mostrar aqui para você, observe que há uma redução aqui da companhia justamente porque é uma fonte que gera um maior comprometimento. Olhando para os resultados da companhia, no geral, aqui, naquilo que diz respeito à sua margem operacional líquida, a margem operacional líquida, então você tem o lucro em relação à sua despesa. Observe que aqui está sendo mostrado em milhões. Note que essa margem operacional, ela passa então, na realidade ela é estável, de 353 milhões para 354, um crescimento de 0,02, quando nós comparamos o segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2022. Na variação semestral, ela é de 2,6%, passando de 766 milhões para 786. O aumento das despesas, dos custos, no comparativo trimestral, de 17,6%. Os principais efeitos foi aqui o crescimento
da companhia, os contratos de OIM, dos complexos de Mandacaru e Salinas. E também, como recorrente, o aumento das despesas de seguro e tecnologia da informação. Como não recorrente, reversão da PCLD e os créditos PIS/COFINS de anos anteriores no segundo trimestre de 2022. Além da venda de ativos de geração distribuídas no segundo trimestre de 2021. O EBITDA ele aparece com redução tanto no comparativo trimestral quanto no comparativo semestral, passando no semestre de 569 para 540. E o lucro líquido, observe que aqui, no consolidado, passou de 27 milhões para 9 milhões no comparativo trimestral, segundo trimestre de 2022 com o segundo trimestre de 2021, e de 96 milhões para 80 milhões no comparativo semestral, primeiro semestre de 2022 com o primeiro semestre de 2021. Note aqui na linha pequena que o lucro líquido foi ajustado pelo impacto do ressarcimento do GSF, aquele risco que a gente viu ali anteriormente. Com relação à dívida da companhia, observe que ela evoluiu do primeiro trimestre de 2022 para o segundo trimestre de 2022 de 4,2 bilhões para 4,5 bilhões. Hoje, a alavancagem da companhia está em 3,95 vezes. No entanto, a AS Brasil ela não tem covenants para isso, mas, considerando a AS Operações, observe que o covenants aqui é de 4,5. Então, ela se considera numa condição favorável para pagamento dos seus proventos. Um fator positivo que você deve levar em consideração é justamente o caixa da companhia em 3,2 bilhões, o que engole grande parte da dívida existente, deixando a sua quitação num parâmetro bastante confortável. Por outro lado, vamos olhar aqui os indexadores da companhia, que não chega a ser negativo, mas veja que 49% das dívidas estão vinculadas ao CDI e 45% à inflação no IPCA. O prazo médio da dívida em 6,3 anos. Conforme eu vou marcar aqui para você, onde a própria companhia o expressa. No fluxo de caixa, significativo aqui, o saldo inicial em março de 2022, ou seja, ao final do primeiro trimestre, em 2,2 bilhões e agora a 3,4 bilhões, como nós vimos anteriormente. Mas o que chama a atenção é a capacidade da companhia na geração do seu caixa operacional, que foi aqui na variação trimestral de 349 milhões. As captações, amortizações e aportes em 1,2 bilhões. O que interessa aqui é que a companhia tem uma capacidade de geração de caixa, então, por conseguinte, ela está numa condição que é propícia para que ela tenha um lucro que de alguma forma ela consiga distribuir aos seus acionistas. E da apresentação feita pela companhia, na sessão de perguntas e respostas, o que eu colhi de importante que posso trazer aqui para a discussão no vídeo é a que segue. A próxima pergunta é de Daniel Travieski, do Banco Safra. Olá, pessoal. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu queria que você, por favor, se puderem comentar sobre a dinâmica da dívida versus o CAPEX que vocês têm realizado até o final do ano aí. Vai ser a recebência guia e pela projeção que vocês compartilharam. Entender como é que a dinâmica de alavancagem até o final do ano, e se vocês puderem dar alguma coisa sobre dividendos, olhando para este ano e para o ano de 2023. Essa é uma primeira pergunta. Aí tem uma segunda pergunta. Acho que essa é a primeira pergunta, eu faço uma segunda, se possível. Obrigado. Obrigada, Daniel. É isso mesmo, né? Como você falou, a gente tem um CAPEX agora para esse segundo semestre de 2 bilhões, que a tesouraria já vem trabalhando no financiamento desse CAPEX com bastante tempo, né? Isso faz parte dos nossos projetos, principalmente Cajuína, mas também a reta final de Tucano. Lembra que a gente tem uma estrutura, né, de societária onde a gente tem essa operação nos ativos hídricos e em operação, e a gente tem uma empresa irmã, várias empresinhas irmãs fazendo esse desenvolvimento greenfield, né? Todas são consolidadas na empresa listada, que é a AS Brasil. Então, isso dá muita flexibilidade para a gente no que diz respeito à alavancagem dos projetos. A gente consegue aí puxar essa alavancagem para os melhores patamares possíveis, né? Então, a gente, Tucano, por exemplo, está alavancando quase 80% desse projeto a nível das SPEs. Tudo isso faz com que a nossa capacidade de pagar dividendos seja mais flexível, né? Porque a gente consegue otimizar a nossa alavancagem, tá? Então, a gente acaba de declarar o pagamento do dividendo do primeiro semestre. Esse é a gente está distribuindo 100% do resultado do primeiro semestre.
E a gente está bastante confortável com esse montante, até porque a expectativa de resultado do segundo semestre cobre esse pagamento também, tá? Olhando para 2023, o que a gente vê? A gente vê um EBITDA para 2023 substancialmente superior ao EBITDA de 2022 por dois principais motivos, né? Primeiro motivo é o processo que ele vem muito mais forte em 23, uma vez que aquelas compras de energia que a gente fez em 21 e 22, eles deixam de existir, né? A gente passa naturalmente a um outro patamar do resultado hídrico. Olhando para o eólico e solar, também existe um crescimento relevante que ocorre em função da entrada em operação de Tucano e de Cajuína. Tudo isso faz com que a alavancagem da companhia caia numa velocidade bastante acentuada já para o ano que vem. Ou seja, conforme nós já descrevemos aqui no canal, quando olhamos o projeto, é justamente a expectativa que nós temos a partir do exercício de 23, mas eu ainda sou mais confiante para o exercício de 24, que esses proventos pagos, que hoje são bem magros pela companhia, eles têm um crescimento substancial por esses motivos que foram expressos logo anteriormente aqui pela CEO da companhia. E agora convertendo os resultados que nós vimos em termos de indicadores. Observe que, do ponto de vista da receita líquida da companhia, a gente tem aqui uma estimativa para o que foi feito até agora em 2,5 bilhões para o exercício de 2022, ficando um pouquinho abaixo aqui do que nós tínhamos estimado logo no início do ano. No lucro líquido, observe que nós temos uma estimativa de 320 milhões para ser distribuídos. Por enquanto, nós estamos aí com esse lucro líquido na faixa dos 80, você viu, quando nós tínhamos então 568, uma redução aqui bastante interessante. Veja que nós projetávamos 57 centavos de dividendos a serem pagos, mas agora em função desses resultados reduzimos aqui para 32. Com esses 32 centavos, o preço teto passaria para R$ 5,83. Note que o patrimônio líquido da companhia deu uma encolhida aqui, ao contrário, para 3,2 bilhões. Com isso, a companhia tem um PVPA, um preço do valor patrimonial de 1,6 vezes, ou seja, indicando que a ação não esteja nem barata nem cara, e o preço sobre o lucro patrimonial por ação, e aqui a gente tem que considerar exatamente que a alavancagem da companhia, o CAPEX que é alto, e justamente as consequências aí que ocorreram em função da compra de energia elétrica do ano passado. Então, desta forma, o preço, isso reflete num lucro líquido menor, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 16, que significa que se você investir hoje na companhia, se ela se mantiver assim, o que eu acredito que não vai acontecer, você receberia de volta em torno de 16 anos. No momento em que esse vídeo é feito, a ação está cotada a R$ 10,65. Seguindo esse pagamento da companhia, veja que o seu dividend yield vai para 3%, que é bem abaixo dos 6% que nós procuramos. E por fim, nossa tabela final, onde nós sempre fizemos um comparativo entre elétricas aqui, elas não são do mesmo segmento, mas apenas para você ter o parâmetro. Note que o PL aqui da companhia 16,13, ele é muito alto, principalmente se nós tomarmos o que a gente calculou aqui para a ESA CTEP, TRPL 4, de 5,17. 1,6 de PVPA, não está nem barato nem caro, a gente está considerando, na verdade, 49,56 de payout para a companhia, mas veja que quando ela faz o lucro líquido ajustado, ela passa para 100%. Mas se nós não tomarmos o lucro líquido ajustado, mas sim o lucro líquido da companhia, vai ficar muito próximo desse valor. O crescimento médio composto, já considerando a nossa projeção da receita líquida em 8,47% ao ano, o que é bastante interessante. No entanto, o lucro líquido não é 1,47%, mas a gente sabe os fatores, como já listado, que vem a influenciar no contexto. Uma dívida bastante alta, mas ela está abaixo do covenant de referência da companhia, ficando em 3,95%, enquanto a companhia coloca o seu covenant em 4,5 vezes. Observe que, olhando para os dividendos pagos no passado, a companhia ela chegou a 75 centavos. Note que para esses 75 centavos o preço teto ficaria em 12,66, R$ 12,66. O que significa isso? E por que preço teto? E o que é o preço teto? Você pega os 75 centavos do dividendos, que a companhia paga e divide por 6%, porque 6% é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação. Mas a nossa estimativa é de 32 centavos para o exercício de 2022, o que faz com que o preço teto caia para R$ 5,38, ficando a metade dos R$ 10,65 que a ação está cotada no momento que se está fazendo esse vídeo. No entanto, o que a gente considera é que nós não estamos necessariamente comprando os dividendos, porque o pagamento, o recebimento de dividendos é muito importante para nós, mas o projeto é muito mais importante do que isso. E nós entendemos que esse projeto que está sendo feito pela AS Brasil, ele é muito consistente e vai nos dar o resultado que nós esperamos dentro dos patamares, conforme nós formos acompanhando o desenvolvimento da companhia, onde a gente vai poder demonstrar que ela pagará muito mais do que os 6% que nós estamos procurando. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você já é acionista da AS Brasil ou se tem a pretensão de ingressar na companhia,
a gente convém lembrar que você não está investido para receber proventos imediatos na companhia no exercício de 2022, e eu não colocaria nem o exercício de 2023, mas com visão para o exercício de 2024, onde a gente tem essa estimativa de que vai superar os 6% que nós sempre buscamos, que é a relação do que nós recebemos em dividendos pelo valor que nós pagamos pela ação. E assim então vou ficando por aqui, deixando como sempre para você o meu grande abraço.